Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Maasesh Lishim, Atos capítulo 15. Exato. Um capítulo-chave, né? Sim, e a gente vai usar a Bíblia hebraica e as notas dela para guiar a nossa conversa. O foco é entender aquele debate, né? Sobre como receber o pessoal das nações que estava voltando para a fé. Isso, para a fé em Yalcha, a comunidade Yalde que seguia ele. Como integrar esse pessoal. Pois é, porque o capítulo mostra uma tensão bem clara. De um lado tinha gente exigindo a Brit Milá, a circuncisão, e mais, a guarda completa da Torá de Moshe, tipo, para ser salvo mesmo. Uma condição, né? Uma condição. E do outro lado, uma visão, digamos, mais progressiva, como a de Shaul e Barnavá. E as notas da Bíblia hebraica ajudam a gente a ver a diferença, né, entre a Torá divina e o que chamam de obras da lei. Exatamente. Os dogmas humanos, as tradições que às vezes pesam mais que a própria instrução divina. Ok, então vamos desenrolar isso. A faísca começa quando uns homens de Alda chegam lá e falam, olha, sem Brit Milá, segundo o costume de Moshe, não dá para ser salvo. Isso está no verso 1. E aí, claro, deu conflito. Shaul e Barnaba discordaram. E feio, foi uma discussão grande pelo que o texto diz. Sim, e o resultado foi levarem a questão para Yal-Shalaim, né? Para quem? Para os Shilikim, os apóstolos, e os Zeranim, os anciãos. Isso. Chegando lá, em Yal-Shalaim, o debate esquenta ainda mais. Aparece um grupo específico, fariseus, Prushim, que tinham crido em Yalcha. Ah, interessante. E o que eles diziam? Eles reforçaram a ideia. Tem que circuncidar, sim. E mandar guardar toda a Torá de Moshe, verso 5. ênfase no toda, né? Total. E aqui tem um ponto que as notas destacam que é fascinante. Para esse grupo, era uma exigência, para já, imediata. Tudo de uma vez. Enquanto a abordagem de Shaul, que a gente percebe nas entrelinhas e nas notas, parecia mais um processo. Algo gradual, sabe? Guiado pelo próprio Criador Yahu. E aí a coisa fica mais interessante ainda porque Kefa, o Pedro, entra na discussão. Sim, Kefa se levanta, versículos 7 a 11. E ele joga um balde de água fria na discussão, lembrando a própria experiência dele. Qual experiência? Ele lembra que foi por meio dele, lá atrás, que o Criador decidiu que as nações ouviriam abessorar as boas novas. Ah, o caso de Cornélio. Exatamente. E ele testemunha, olha, eles receberam Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, igualzinho a nós, e os corações deles foram purificados pela emuná, pela fé. Sem distinção nenhuma entre eles e os Yaldim? Nenhuma. E aí ele faz a pergunta-chave no verso 10. Então, por que vocês estão tentando ao Criador agora, colocando sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós conseguimos carregar? Um jugo. O que seria esse jugo exatamente? A Torá? Boa pergunta. As notas que a gente está usando sugerem que esse jugo não é a Torá divina em si, mas sim aqueles acréscimos, sabe? As interpretações humanas, as obras da lei que eles mencionaram antes, coisas que se tornaram fardo pesado. Entendi. E qual a conclusão de Kefa? Que a salvação não vem por essas obras ou por cumprir esse jugo humano, mas sim pelo favor, pela graça do Mashiach Yalcha, para todos, judeus e gente das nações. Uau, forte isso. E depois de Kefa? Depois do silêncio que se seguiu, Yaakov, o Tiago, toma a palavra. Versos 13 a 21. O líder da comunidade em Yal-Shalaim, né? Exato. E ele faz uma conexão muito importante. Ele liga o que Kefa falou com uma profecia. Qual profecia? Amos, capítulo 9, versos 11 e 12, que fala da restauração do Sukkah, do tabernáculo caído de Davi. Como isso se encaixa? O tabernáculo de Davi e as nações? A profecia diz que o Criador Yahu restauraria esse tabernáculo para que o restante da humanidade e todas as nações sobre as quais o nome dele foi invocado pudessem buscá-lo. Yaakov vê o que Kefa contou como cumprimento disso. Ah, entendi. Reunir um povo para o nome do Criador Yahu dentre as nações. Exato. E tem mais um detalhe linguístico interessante que as notas apontam no verso 19. A palavra grega epístrefo, Que significa? geralmente traduzida como se convertendo ou se voltando,
Mas as notas sugerem que também pode significar retornando. Retornando? Como assim? A interpretação proposta é que muitos desses gentios, dessas pessoas das nações, poderiam ser, na verdade, descendentes das tribos de Israel que foram dispersas séculos antes. Tipo efraimitas. Nossa, então eles estariam retornando para a aliança original. Exatamente. E isso se encaixaria perfeitamente na ideia da restauração do tabernáculo de Davi, que envolveria a reunificação de todo o povo às duas casas. Faz muito sentido essa leitura. E qual foi a proposta prática de Yaakov, então? Já que não era para impor tudo de uma vez. Ele propõe não perturbar, não sobrecarregar quem estava retornando. A orientação inicial, verso 20, seria focar em 4 coisas essenciais para se abster. Quais eram? Primeiro, contaminações dos ídolos, ou seja, nada de idolatria. Segundo, da fornicação e imoralidade sexual. Terceiro, de comer coisas sufocadas. E quarto, do dam, do sangue. Certo. 4 pontos bem específicos. Por que esses 4? Qual o critério segundo as fontes? Olha, as notas sugerem um propósito duplo. Primeiro, lidar com as ofensas mais graves aos olhos do Criador Ial, e que também eram as maiores barreiras para a comunhão entre Ialdim e não Ialdim: idolatria e imoralidade. Ok. E as outras 2? Sobre comida. Sufocados e sangue. Essas entram nas leis alimentares básicas, né? O kashrut. Seria um mínimo para permitir que eles pudessem comer juntos, ter comunhão à mesa. Era um ponto de partida para a unidade. Um começo. Mas e o resto da Torá? Deixava para lá? Não. Yaakov mesmo diz no verso 21, porque Moshe tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido a cada Shabá. Então a ideia era que eles continuariam aprendendo. Exato. Era um processo contínuo. Começava com o essencial para remover barreiras e permitir a comunhão, e o aprendizado da Torá viria naturalmente, semana após semana nas sinagogas. Entendi. Uma abordagem bem sábia, né? Pastoral até. E essa decisão virou oficial? Sim, sim. Eles decidiram escrever uma carta, está nos versos 22 a 29. Enviaram para Antioquia, para Síria, para Cilícia, com representantes de Yerushalayim. E o que dizia a carta, basicamente? Basicamente, esclarecia que aquela exigência inicial de circuncisão e guarda completa da Torá não tinha vindo deles, dos apóstolos e anciãos. E aí, reafirmava só aqueles 4 pontos essenciais que Yaakov mencionou. E como a carta foi recebida? O texto diz que, ao lerem, as comunidades se alegraram pelo encorajamento que ela trouxe. Verso 31. Foi um alívio, né? Imagino que sim. O capítulo ainda termina mencionando rapidinho uma outra questão, né? Uma tensão entre Shaul e Barnava. É verdade. Sobre levar ou não o Yalkna Marcos, o João Marcos, na viagem seguinte, acabaram se separando por causa disso. Mostra que nem tudo era perfeito, né? Mesmo entre esses líderes. Pois é. Tensões sobre a prática missionária, métodos, faz parte da história. Com certeza. Então, resumindo esse capítulo 15 todo, o que a gente tira de mais importante dele? Olha, para mim, ele mostra uma liderança com muita sabedoria. Eles conseguiram focar no que era fundamental para a fé e para a moralidade, para conseguir integrar esse pessoal que estava retornando. Priorizaram a unidade, né? Pois é. E um caminho progressivo na fé. Isso. E fizeram uma distinção crucial entre a orientação divina, a Torá, e as exigências humanas, as tradições, que se tornam fardos. E essa perspectiva da Bíblia hebraica, com a ideia do retorno e da restauração do tabernáculo de Davi, nossa, isso dá uma profundidade ainda maior, né? Vê tudo como parte de um plano maior de unificação do povo de em Yahusha. Sem divisões artificiais. Muito bom. E fica então uma reflexão final, talvez. Como que a gente hoje pode buscar esse equilíbrio entre ser fiel aos mandamentos divinos, a tradição que edifica, e, ao mesmo tempo, ter essa sabedoria prática, esse acolhimento progressivo para quem está chegando ou retornando à fé? Excelente ponto para se pensar. Como aplicar essa sabedoria do capítulo 15 nos nossos contextos hoje?